Ora, boas tardes, já são boas tardes. Meu nome é Pedro Barbudo, estou aqui, tive a oportunidade de vir fazer conferência no TED porque trabalho com jovens pelo menos há 13 anos e nesse sentido e dada a minha experiência de vida, penso poder ter aqui algumas ilações minimamente importantes. Gostava de fazer aqui uma à parte em relação ao trabalho do João, que está excelente, mas agora vamos remontar ao século XX com o belo do PowerPoint, que depois da apresentação dele vai ficar bastante a perder. Mas na próxima ocasião destas, com certeza vou telefonar ao João para me ajudar a minha explicação. Então, o que é que o tema de surfar a onda da vida faz-me vir aqui apresentar o caso de um ser humano que eu tenho vindo a acompanhar já há bastante tempo, 24 horas por dia, durante os últimos 38 anos, que sou eu, a criatura que aqui está, e, de certa maneira, principalmente desde 88, tinha os meus 15 anos, que comecei a fazer surf e que o surf entrou na minha vida de um modo também perfeitamente normal, através de um amigo, até aos dias de hoje. Então vamos, como isto é um TED Youth, esta fase da minha vida, portanto várias fases da juventude, que ainda, acho que ainda estou dentro da juventude. A juventude tem a ver com o grau de energia que nós temos, para as coisas que fazemos, mas há realmente fases da juventude. E então, para partilhar o que é que foi as minhas fases da juventude. Convém saber um bocadinho, por exemplo, deste ser que está aqui com 15 anos, com este sorriso, o seu contexto familiar, portanto, uma família normal, graças a Deus feliz, pai e mãe de professor universitário e oficial de marinha, que sempre proporcionaram várias atividades, várias possibilidades de experimentar e ver as coisas que havia na vida, sempre me apoiaram, sempre deram amor, a eles muito obrigado. Também por volta desta idade, e como foi normal naquela geração, foi a primeira boom de divórcios em Portugal, portanto os meus pais divorciaram, tinha 16 anos, mas continuaram na sua função de pais o melhor que puderam. Contexto social, amigos da escola, cada vez mais amigos do surf. Ao longo desse tempo tive namorada barra companheira dos 16 aos 32, que também me fez ter uma vida social no que se chama hoje em dia as saídas à noite menos intensas, que foi bom. Portanto, saía à noite, tinha festa, tinha amigos, não ia praticamente a discotecas e tinha como prioridade a manhã seguinte ir fazer surf, dedicar-me ao meu gosto, à minha paixão. Em termos escolares, era aquilo em que todos nós conhecemos pelo calão, portanto era um excelente calão, no sentido em que fazia o mínimo para cumprir com o que me era pedido pelos meus pais, pela sociedade, e para poder também reivindicar os meus gostos e aquilo que queria para a minha vida. No meio disto tudo e ao longo dos anos, uma paixão, vamos dizer a palavra mais correta, é pancada, portanto pancada forte e feia, no bom sentido, por surf, que começou aqui. Isto é a primeira fotografia que eu tenho com aparência de surfista, e começou aqui uma paixão, como disse o Diogo Martins, do DJ, eu identifiquei-me a 100% com a apresentação dele. Portanto, se realmente temos o privilégio de ter uma paixão que apareça na nossa vida, o nosso drive, ela vai modificar tudo o que vai acontecer daí para a frente. E para não se tornar muito maçudo, eu escolhi aqui algumas datas para só fazermos alguns pontos de situação. Portanto, em 88 comecei a fazer surf, vamos parar em 94, porquê? O que é que eu andava a fazer em 94? Fazia já competições de surf, tinha patrocínios para fazer isso, trabalhava em part-time no verão algumas tardes numa surf shop, reparava pranchas em casa, no meu quarto e na varanda da casa da minha mãe, que ela não lhe agradava muito o cheiro a resina, mas começavam aqui os primeiros indícios de que eu tinha uma motivação para me envolver em tudo o que tivesse relacionado com o surf, apesar de ainda não entender isso. Neste ano, apesar de ser o tal calão, mas tive uma média mínima suficiente para conseguir entrar para o Instituto de Técnica, estudar em Engenharia, até para a minha surpresa, mas lá fui. Isto foi o meu ano de 94. Também nesse ano, a revista da especialidade, a revista de surf principal em Portugal, tinha uma rubrica chamada A Cara do Surf Português. E ligaram: Pedro, queremos fazer essa rubrica contigo, portanto escreve aí qualquer coisa que te vai na alma em relação ao surf, o que é o surf para ti nesta altura da tua vida. E eu escrevi aquilo, portanto tinha 19 anos, então o que é que eu escrevi, o que é que se passava na minha cabeça? Somos todos nós que apenas queremos fazer surf, sabendo que é precisamente isso que o futuro não nos irá permitir. Portanto, se isto não é a definição de obcecado, também não anda lá muito longe. Era realmente aquilo que eu queria fazer na minha vida, surf.
Também, de certo modo, não era fazer surf, estar constantemente na praia dentro de água, não era isso, mas queria estar envolvido com o surf, queria fazer surf e não via isso como uma possibilidade. Realmente o que se vislumbrava no meu futuro era acabar o curso e trabalhar ou para uma Câmara Municipal, ou para um ateliê de projetos, ou para uma empresa, sem sentir realmente gosto pela área que estava a estudar, sem realmente ver com grande prazer ou interesse o que o futuro iria trazer. Portanto, este era o meu estado de espírito, o meu ponto de situação em 94. Vamos passar agora 3 anos à frente. Curiosamente, a partir de 94, que aquele estado de espírito, e acredito eu, já vamos falar disso mais à frente, por interesse, foram começando a aparecer oportunidades de fazer certas coisas na área do surf. Portanto, em 97, o que é que eu para quem andava a fazer? Além de muitas outras coisas na vida, estamos aqui a falar só da fase da área mais profissional, vá lá. Portanto, andava na universidade, continuava a competir. Em 95 ou 96, já vamos ver uma fotografia, ainda fui campeão nacional universitário, pela primeira vez em Portugal. Estava a trabalhar como chefe de equipa, sou de marketing de uma marca de surf. Fizemos um vídeo de uma viagem a Cabo Verde, foi o primeiro vídeo promocional de marca de surf de uma equipa de surfistas portugueses. Trabalhava no informante do serviço telefónico de mar, não se vê, mas também trabalhava como informante num site que é o Beachcam, que apareceu nesta altura, câmaras nas praias e com as condições do mar. Portanto, entre faculdade, competições, part-time, informante, namorada, vida, era a minha vida. Ainda tive a ocasião de viajar, pelo menos para aqueles 3 sítios ao longo deste tempo. Portanto, as coisas começavam a acelerar e a aparecer, e no meio disto a universidade também a decorrer. Fotografia, 19 anos na altura, vídeo, e sempre, infelizmente, conseguindo fazer surf e apanhar umas ondas boas, que para um surfista isso significa muito e no fundo é a minha paixão. Vamos saltar para 2000, que é um ano crucial na minha vida, em que continuava como chefe de equipa, sou de marketing, mas já de outra marca. Ainda também era informante de um serviço de telefónico, ainda fazia o serviço de atualização da internet. Saí de casa dos meus pais nesse ano, mais especificamente da minha mãe. Fui viver com a minha companheira, tivemos que remodelar uma casa quase de raiz. Nesse ano também tirei o curso de nadador de surf nível 1, curso de nadador Salvador. Isto para quê? E que fiz em agosto de 2000, abrir a minha escola de surf. Abri em agosto. Antes de agosto, é aqui um pormenor, tive cerca de 3, 4 meses a trabalhar com a equipa das obras na casa para onde fui morar. Entretanto, teve-se o verão a arrancar com a escola e muito trabalho. Em que é que isto resultou? Um semestre sem pôr os meus pés na faculdade. Tudo bem? Vamos retomar outra vez. Entretanto, no meio disto tudo, ainda a oportunidade de viajar, a maior parte das vezes em trabalho em competições, a estes países. E foi quando acabou o verão, cerca de outubro, acabou o trabalho da escola, primeiro verão, acabou as obras da casa, já estou a viver fora da casa dos meus pais, está tudo mais ou menos, vamos lá tentar voltar à faculdade. E foi quando tive um momento, wow, que será o tema aqui desta geração, wow de surpreendente, wow de algum esclarecimento. Voltei ao técnico, não me lembro a disciplina, uma sala de aula, sentei-me lá um cantinho, bem, vamos lá tentar entrar agora no ritmo, já não ia lá pelo menos há 5, 6 meses, tentar perceber o que se passava, o que não passava, e há um colega que se levanta lá no fundo da aula, levanta-se e faz uma pergunta que eu não percebi, muito interessado, e eu olho para ele, olho para o professor também começa para lá responder coisas que eu também não percebi. E eu assim, mas o que é que isto interessa? Eu pensar para mim, mas o que é que isto interessa? Olhar para ele, este gajo, este está realmente interessado nisto. A pergunta foi legítima, há interesse, mas na verdade o que é que isto interessa? E depois de repente, uou, o que é o uou? Ele está bem. Eu é que não estou ali a fazer nada, eu estava a ocupar espaço, estava a perder tempo, e ainda estava com pensamentos absurdos sobre aquela pessoa que estava exatamente a fazer o que tinha que fazer. Portanto, esse foi o momento wow, e a partir daí não voltei mais à faculdade. Pelo que sei, lá continua, está lá muito bem, continua a formar gente, por isso ficou tudo bem. Este foi realmente um ponto de viragem em que aquela área da minha vida ficou resolvida, vou-me dedicar àquilo que realmente quero fazer. Ui, já fiz disparate. Fundou-se a escola com um amigo, portanto em agosto de 2000, e a partir daí dediquei-me a dar aulas.
Nesse primeiro ano foi principalmente aulas e depois comecei, e ainda fazia competição, comecei inicialmente a treinar jovens e devagarinho a acompanhá-los em competições. Estão ali dois hoje em dia grandes amigos que fizeram parte deste circuito na altura. E vamos fazer um outro ponto de situação 5 anos depois. Ou seja, a carreira de treinador foi evoluindo, novas coisas foram aparecendo. Então o que é que se passou mais ou menos em 2005, 2004? Não está aqui escrito, mas foi um projeto, fui treinador de uma equipe júnior de uma marca, que foi um projeto pioneiro em Portugal, que resultou muito bem durante 3 anos. Fazia um sketch para um programa de televisão na RTP também sobre surf, que era a Dica da Semana. Era gestor de umas pranchas estrangeiras que chegaram a Portugal. Fui convidado para ser selecionador nacional adjunto pela Federação Portuguesa de Surf, trabalhar com equipas júniores e séniores, viajar pelo mundo e ajudá-los a representar Portugal, que é das funções que mais me agrada na vida e que ainda, felizmente, ainda faz parte do meu presente. E também durante um ano fui sócio-gerente de uma loja de surf que era de um amigo meu. Ainda tive a oportunidade de viajar a estes quantos países. Eu agora olho para trás e assim, mas como é que eu tinha tempo para isto? E o tempo vem do interesse, o tempo vem do drive, a energia vem de realmente nós encontrarmos aquilo que queremos fazer. Continuando, está aqui a seleção. E no meio disto, graças a Deus, dá para ir fazendo umas ondas e dá para ir fazendo um surf para mim, senão também não tinha muito sentido. Vamos fazer o penúltimo ponto de situação. No ano 2010, tirei uma pós-graduação em surf. Fui convidado para ser formador de treinadores e escolas de surf durante um ano, fiz formação para a escola hoteleira, tive a oportunidade da formação em espanhol na Guatemala, que acabou por ser o curso nível 1 para aquele país, e durante o ano fui gerente de um pequeno surf camp próximo da minha casa com o meu senhorio. Tive a ocasião de viajar para aqueles quantos países, a maior parte deles em trabalho ou em formação ou com grupos de treino, e um ou outro de caráter pessoal. Isto foi o meu ano de mais ou menos 2010, isto é na Guatemala, o pessoal que tirou o curso. E vamos fazer aqui um último ponto de situação, que será hoje. Não está aqui escrito TED, mas irá estar no futuro. É também um marco. E o que é que acontece mais ou menos hoje em dia? Continuo a ser selecionador nacional adjunto júniores e séniores, que é um prazer e um privilégio. Tirei um curso de coaching desportivo. Passei para nível 3 de treinador da Federação, desenvolvi com uma agência de viagens um produto de surf de guia e professor ou de guia treinador de surf para a Ilha da Boa Vista em Cabo Verde, e também estou a arrancar com um projeto de treino de surf online através da internet, que é o Coach Surf Online. Depois, se tiverem interesse, visitem. Ainda ao longo deste ano tive a oportunidade de viajar principalmente a trabalho para estes vários países, que é uma maravilha, e o TED também, tal como estamos aqui neste ponto de situação. E, claro, fazer surf. Atenção, porque aqui a mensagem não é eu fiz, porque na verdade eu não fiz. Eu tive a honra, tive o privilégio de participar em contextos que permitiram isso, com muitas e muitas pessoas que tornaram isto possível e contribuíram para que tudo isto fizesse parte, felizmente, da minha vida. Portanto, a ideia não é eu fiz, não é eu fiz. Isto aconteceu, tal como poderá acontecer coisas na vossa vida, jovens, e vão acontecer coisas na vossa vida. Não é que o surf será com outra coisa, espero com a vossa paixão. Voltando agora ao momento OM de 2005, nunca na minha vida, quando tomei aquela decisão, ou quando comecei a decidir meter-me em coisas de surf, ou fundar a escola, ou agarrar certos projetos, nunca pensei que iria ser possível tanta coisa, como viajar pelo mundo, seja lá em que contexto for. Como passarem pela mão, eu estive a fazer mais ou menos contas, mais ou menos cerca de 600 atletas, quer seja de atletas diretamente treinados ou de seleções ou com outras experiências, outros eventos. Cerca de mais ou menos 12 mil pessoas, não é que eu tenha dado aulas ou treinos a 12 mil pessoas, obviamente, mas dentro das estruturas a que estive ligado e das estruturas que criei, estimadamente devem ter passado por ali, à volta disso, em que de uma forma mais ou menos indireta tenho o sentimento de ter contribuído para proporcionar alguns momentos agradáveis a estas pessoas. Cerca de 17 projetos inovadores e positivos na área da formação. Conhecer, conviver com realidades muito diferentes e que nos faz também conhecermos a nós próprios. Trabalhar num grande escritório, até acaba por ser uma coincidência engraçada que o primeiro TED ao ar livre, num dia destes, estar aqui e não estar num anfiteatro. O anfiteatro faz-me lembrar a faculdade, isto aqui faz-me lembrar o meu escritório. E, claro e sempre, surfar. Agora, isto, fazendo um ponto de situação, fazendo um pouco de balanço, acredito que só foi possível porque realmente algo em mim
sentiu uma atração muito grande pelo surf, um drive muito grande, um interesse acrescido e que faz a pessoa movimentar-se. Portanto, é importante, uma das mensagens é importante a pessoa encontrar o seu drive, a sua paixão, a sua pancada, o seu dom, o que for, para que tudo depois o resto se proporcione. Acabando, entrando na fase final, tenho aqui 4 perguntas que não são para responder, são apenas para pensarmos. Nós, adultos, nós, jovens, todos nós, ao longo da nossa vida, nas várias situações, há certas perguntas, que não são só estas, são muitas outras, mas eu faço tudo isto, estive para aqui a contar e a montar em casa, achei que estas perguntas poderiam ser interessantes, que é, devemos sonhar alto? Sim. Mas devemos querer tudo? Na verdade, não conseguimos ter tudo. E de certa maneira, parece-me que estas gerações mais jovens têm o sonho de ter tudo, têm a vontade de ter tudo, mas têm alguma dificuldade em aceitar que se calhar não é possível realmente termos tudo. Outra é, será que valorizamos devidamente o que temos? É outra pergunta que devemos fazer pontualmente na nossa vida. Outra é, o que é que acontece, como é que nós agimos quando as coisas não correm como queremos? E estas gerações que eu tenho vindo a assistir, mais jovens, têm passado pela minha experiência profissional na escola, parece-me cada vez mais haver uma certa dificuldade em lidar com as coisas que não conseguem ter ou com as coisas que não correm tão bem assim. Por última pergunta é, e que tem a ver com o que andamos a falar, do interesse, criar as oportunidades das coisas acontecerem, que é fazermos realmente o que podemos para ter a vida, termos as coisas que desejamos. E fica aqui uma imagem que é o que eu penso que, de certo modo, passa-se um bocadinho com estas novas gerações, que é aquele ditado, as coisas não caem do céu. Eu acredito que se nós tivermos o nosso drive, a nossa paixão e estivermos focados naquilo que interessa, as coisas realmente caem do céu. Temos que esperar e alguma coisa vai fazer com que elas apareçam. Agora, não podemos ficar de mãos cruzadas, temos que as agarrar, ou, como também acho que se passa um bocadinho hoje em dia, isto é uma imagem, portanto, o telemóvel, o tablet e o computador. Portanto, isto também é ocupação mental, isto é desfocagem. Hoje em dia caracteriza-se por um leque enorme de solicitações que, de certa maneira, pode nos impedir de focar nas coisas que são importantes na nossa vida. Estas novas gerações têm muito este síndrome. E se temos as mãos ocupadas com tudo e mais alguma coisa, na verdade, como é que vamos agarrar as oportunidades e as coisas que nos fazem sentido? Tá? Acabamos com esta pergunta e vamos transformá-la de pergunta para a ideia-chave, que é agarrar as oportunidades dos nossos sonhos. Obrigado.